Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje estamos aqui com a psicóloga Gina Coelho. Ela trabalha com criança, adolescente e com a família. Olá, Gina, tudo bom? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Gina, me fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória, a sua experiência com criança, com adolescente, o que te motivou a trabalhar nessa Eu, área? desde a faculdade, nos estágios finais, né, quando a gente começou a atender a clínica, eles empurravam para mim as crianças e os adolescentes, porque eles diziam: "Ah, a Gina é mãe, ela entende melhor". E nisso acabou começando a minha relação em querer atender esse público e comecei a relação com as mães, né, ter contato, porque as mães que mais vão nas sessões de orientação de pais. E aí eu comecei meu relacionamento com essa maternidade, e aí começou a minha história. E nos últimos anos você percebeu um aumento de casos de adultização e exposição das crianças? Sim, nós que somos da área de educação parental, tem outras, profissionais que fazem conteúdo no Instagram, elas já vêm falando sobre isso. A gente vem colocando isso, mas talvez a gente não é tão grande quanto o influencer Fel Cafor é e Sim. conseguiu, ainda bem, dar essa visibilidade, porque falta muito conhecimento, inclusive para os pais. Às vezes um batom vermelhinho que a criança está usando, uns brincos maiores, uma roupinha mais adulta, e os pais não veem com maldade isso, por não ter conhecimento. Mas isso não deixa de ser uma adultização. Como você define essa adultização infantil? Adultização é tudo que faz com que a criança viva uma época que não é dela. Então, até em trabalho, colocar a criança para Trabalhar. trabalhar com aquela obrigação, com aquela remuneração, é uma adultização. Então ela pode ser comportamental, pode ser social, pode ser emocional. Até esse trabalho de influencer que eles estão fazendo hoje, que você vê que só tem criança, né, a Exatamente. maioria. Meus filhos ficam assistindo às vezes, eu vejo um monte de criança brincando, eu falei: "Que vocês não vão brincar?" E quer ficar assistindo criança Isso, brincar, é. né, porque eles é a renda deles já. Tem Sim, eles monetizam e sim, muitos, a maioria, né, para estar ali, são incentivados pelos pais. Então, óbvio, a criança está vendo um monte de youtuber, crianças dessa idade fazendo conteúdo, muitos querem virar. E os pais acabam incentivando. meus filhos assistem um programa, Táspio, que lá é criança namorando com criança e adulto de eu falei: "Gente, Esse eu não conheço. a turma do Táspio faz até Bob Good de Táspio, vende roupa, é muito e tem, assim, é só assunto de namoro, criança de 9 anos namorando e eu fiquei horrorizada quando eu vi. É de ficar horrorizado, porque criança tem que fazer coisas de criança, tem que, vestir como Eu criança, falo: "Criança não namora nem de brincadeira", nem de brincadeira. né. Quais são os sinais mais claros de que uma criança está sendo adultilizada? Olha, a gente pode, talvez, os pais reconhecerem, porque eles começam. Teve agora uma onda, não sei se você lembra, agora no começo do ano, eu não vou falar a marca que mais incentivou isso, mas que as meninas estavam loucas por maquiagem, querendo Sim, comprar maquiagens, e skincare. sim. E daí a gente tem que mas e aí, minha filha vai viver longe da realidade, a realidade da infância é dela é essa. Não, né. A gente que é pai, que é adulto, que pensa, que tem capacidade cognitiva de avaliar se aquilo está demais para os meus filhos ou não. Então, skincare.
que tem fazer um skincare? Mas uma coisa vai levando a outra, porque isso mexe com o comportamento da criança. Aí quando ela for comprar, ela já vai querer comprar coisas direcionadas à beleza, a cosméticos, e não é o momento. A criança tem que estar com vontade de comprar brinquedo, Uhum. tomar um sorvete, comer um chocolate. E como que a família pode verificar, fala: "Não, minha filha tá". O que ela assiste, os pais têm que perceber o que ela está assistindo, porque nós somos o que a gente vê, o que a gente come, o que a gente ouve. Então, tudo que a gente consome é o que nós somos, a gente introjeta. E se a menina está assistindo muitas outras meninas, só fazendo maquiagem, só fazendo skincare, só fazendo vídeos de dança, automaticamente ela vai achar que ela pode e ela vai querer. Então, tá aí entre os pais, né? Até que ponto? Então esse acesso irrestrito das redes É o sociais. controle, né? A rede social. Eu não sou uma pessoa radical, Sim, mas em relação a isso, eu sou muito radical. sim. A meu ver, criança não tem que ter contato com rede social até seus 16 anos. Você já viu nos casos que você pegou, alguma situação parecida com esse que Felca mostrou nas redes sociais dele? Você diz no consultório. Sim. Eu já tive uma paciente, e não foi uma só, que ela estava tendo acesso há 6 meses a conteúdo pornográfico. Quantos anos? 11 anos. Ela um dia pegou o celular do vô, tinha, e aí ela aprendeu que ele tinha, criança curiosa, e começou a assistir. Quando ela veio para mim, que ela falou, já tinha 6 meses que ela estava consumindo. Isso é uma forma de adultização. E quando você assiste, a internet vê o que você está interessado e acaba te mandando mais Te vídeo, mandando. né? O algoritmo, ele vai entendendo que é aquilo que você gosta de consumir e te manda coisas parecidas, né? Ela pegava o celular do avô dela, mas isso é muito grave. Muito Então, grave. é desde uma maquiagem, é desde, como você falou, o algoritmo vai e começa a te mostrar coisas, mostrar para a criança coisas que não são para ele estar cognitivamente e estruturalmente. O cérebro não está preparado para esse tipo de informação. E quais os maiores riscos que a criança e adolescentes correm nas redes sociais hoje? Todos os pedófilos estão aí. Eles, a gente não sabe quem eles são, mas eles estão ali sempre prontos para adotar uma criança e um adolescente. Tem muitas mães que pensam assim: eu vou deixar meus filhos longe da rua e dar o celular, da internet. Aí o perigo do celular e da internet é que ele não está na rua, ele está no mundo, né? Está no mundo. Mas hoje eu acredito que os pais já estão tendo mais consciência de que a internet o celular não é um lugar seguro, apesar dele fisicamente estar dentro de casa, no quarto, não é um lugar seguro. Então tem que ser, a criança que tem que ser completamente assistida, ter aplicativos de segurança, porque é responsabilidade dos pais. Tem um aplicativo parental que Tem usa, né? vários, tem vários. Mas muitos pais têm preguiça, né? De procurar, de colocar. De colocar e acha que não é tão grave assim. Na internet, como que acontece essa abordagem de pedófilos no ambiente online? Então, eles são os mais criativos possíveis, né? Então, desde um link que já aconteceu com um paciente meu, dele estar assistindo algo infantil e tem um link lá, criança curiosa. Ele foi lá e clicou e foi para pornografia. Então, eles entram nesses jogos que as crianças famosos que eles estão lá jogando, eles entram e começam a conversar online como se eles fossem crianças.
E agora, com todo esse IA, muda a voz, muda a imagem. Então a criança é muito difícil mesmo. A gente está vivendo momentos muito difíceis para deixar o filho à vontade Tem que ter um monitoramento, né? total. E o que o caso Felca revela sobre a facilidade com que os criminosos têm acesso a esses menores? O que o Felca mostrou? Eu acho Tão que impactante. tudo ali é impactante. Na verdade, ele mostrou o que já estava acontecendo e que o povo não queria ver. Porque o quê? As coisas monetizam com isso, e muitos pais começam o filho a ganhar dinheiro, são famílias humildes, muitas vezes, então vê ali uma chance de melhorar de vida e não tem esse conhecimento todo do impacto, né? Às vezes coloca uma filha lá tomando banho, de biquíni, Exatamente. sem... Um simples, você tirar foto, filmar seus filhos, de repente, numa piscina, brincando com os amiguinhos, tudo, de roupa de banho, isso já é um prato cheio para o pedófilo. Hoje em dia nem bebezinho mais, que antigamente a gente tomava banho, bebezinho, tudo peladinho ali na banheira, hoje em dia não pode. Eles sempre existiram, só que hoje com a internet está amplificado, melhorou para eles. Sim. Que hoje em dia você coloca na internet e tá ali para o mundo, né? E eles estão para isso, então eles têm, e é uma rede muito sólida. Eles são criativos, eles são bem estruturados. E como que pode ver que uma criança está sendo assediada? Qual que é o sinal que ela dá? A criança pode reproduzir comportamentos que não são adequados à idade dela. Então, por exemplo, vestir uma roupa que não é adequada para ela, ter comportamentos, por exemplo, de excesso de masturbação na frente das pessoas, né? Porque é normal a criança conhecer seu corpinho. Sim. Então a gente tem que distinguir, né? Sim. Mas se está excessivo, está fazendo sempre na frente das pessoas a qualquer momento, não tem hora nem lugar, a gente precisa, peraí, o que está acontecendo? Que medidas imediatas os pais eles devem tomar a ter esse conhecimento que a filha dele foi assediado ou que mexeu na cabecinha da criança, alguma coisa que eles viram na internet? Eu creio que buscar a ajuda de um profissional, porque os pais dão um acolhimento, isso é importante, nada de julgamento, nada de briga, porque a criança mesmo não sabe da gravidade, a que ponto que isso é ruim para ela. Então, dar esse acolhimento e buscar um profissional da área infantil para ver o prejuízo que deu, né, nessa criança, o que ela viu, ou alguém que assediou. E o caso também não é de proibir, né, a criança de mexer na internet, é dar limite e olhar o que ela está vendo. Porque eu acho que, assim, se você proíbe uma criança em fazer, aí que ela fica mais curiosa e que dá mais vontade de fazer, não? Não tem como a gente hoje em dia viver como se a internet não existisse para eles. Não tem como. Mas tem que ser acompanhado. Os pais têm que estar ali com aplicativos de segurança. Ontem, por exemplo, eu fui buscar minhas crianças na escola e meu filho falou: mãe, hoje teve um jogo que o professor fez pelo celular e você não me deixa levar o celular na escola, então eu perdi. Aí eu falei para ele: a professora tem que me falar antes para eu deixar, porque como tem uma lei proibindo e como as escolas estão proibindo o celular, você não vai levar. Exatamente, é isso. Né? Essa conexão entre escola e pais. Tá, então vai ser para um trabalho, então você está ciente e você libera. Que medida imediata os pais devem tomar ao identificar conversas ou comportamentos na internet? É o que eu disse, acolhimento, conversar, olhar tudo. Não existe um dia, uma mãe falou assim para mim, mas e a privacidade da minha filha? Eu falei, na idade dela não existe privacidade. Você tem que olhar tudo, com quem que ela conversa, o teor da conversa.
E não existe isso. Tanto que o Instagram, tudo dos meus filhos, eu tenho tudo no meu celular, porque eles ainda têm 11, os gêmeos têm 11 e outro 9, eles não têm discernimento Não ainda. tem. Parece que só passa a ter discernimento mesmo depois de 25 anos. Aos 25, mais ou menos, o nosso cérebro está formado. Até lá, ele está em desenvolvimento estrutural e cognitivo. Bloquear o celular, denunciar, é o suficiente ou precisa ir além? Eu acredito que tem que fazer todas as medidas. O que tiver à disposição para fazer, até registrar um BO, tem que ir. Acho válido. E quais são os impactos emocionais, sociais e até físico dessa adultização precoce? Quando a criança tem acesso e tem comportamentos em que a fazem despertar para uma idade que ela ainda não tem, como uma criança ter de adolescente, ou de adulto, é que tudo nosso, a mente e o corpo são conectados. Então, cognitivamente, ela não está entendendo, ela está vivenciando aquilo, mas sem entender. Por exemplo, uma menina que veste uma roupa muito de adulto, uma menina de 10 anos. Acontece alguma situação em que ela não vai saber o que fazer. Ela não está preparada para se defender. Ela não tem ainda capacidade cognitiva. Então, as fases do desenvolvimento infantil são muito claras. Por isso que a criança estuda o jardim, por isso que a criança vai para a primeira série, segunda série, porque acompanha o desenvolvimento dela. Existem crianças que ficam mais vulneráveis e expostas aos abusos? Assim, sempre tem as crianças em estado de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, crianças que estão em lares violentos, lares hostis, a gente pode ir para crianças da periferia, por exemplo, que elas maiores cuidam das menores, para os pais trabalharem. Então, são crianças em estado de vulnerabilidade maior. E existem sequelas que acompanham até a vida adulta? Sim. Uma criança, por exemplo, como essa, minha paciente de 11 anos, que teve acesso à pornografia, nunca mais a cabecinha dela vai ser a mesma, né? Ela vai ficar sexualizada antes da hora. Ela pode virar uma dependente de pornografia, de conteúdos de pornografia. E o que os pais podem fazer para proteger seus filhos, especialmente os online? Monitorar, olhar com quem está conversando, ver o que está assistindo, colocar aplicativos de segurança. Educar realmente. Educar é trabalhoso. Educar é uma coisa que demanda da gente. Então, nós temos a nossa vida, que a gente tem nossa carreira, né? Que a gente trabalha, mas tem que sim, teve filho, tem que ter tempo de educar, tem que ter vontade, tem que ter responsabilidade. E esse problema é de toda uma sociedade. Eu disse que esse avô disponibilizava o celular para a neta brincar, sabendo que tinha um conteúdo que não era apropriado. Então, é uma responsabilidade de todos nós. E tem muitos pais, avós, que pegam o celular e dá para a criança. Toma aqui para ficar quieta. Mas não deixa a criança ser criança, né? Que criança sem celular na mão, ela vai brincar, ela vai... Sim, ela vai procurar o que fazer. Ela vai procurar o que fazer. Igual antigamente, né? A mãe falava, vai procurar o que fazer. E como que equilibra a tecnologia e a proteção? Como eu disse, eles, não tem como tirar deles isso, porque eles já nasceram, né? A minha netinha perguntou para mim, vovó, como que era na época que não tinha celular? Aí eu falei assim, era muito diferente, era melhor. Assim, a meu ver, a gente
vivia mais as coisas não no virtual, né, mas A no gen pessoal. a gente brincava na rua, brincava Isso. de bola. E é isso, a gente tem que estar assistindo. Por exemplo, quando elas vão para casa, eu sei o que que tem no meu celular, se elas forem ocupar o celular. Sim, sim, A televisão, porque o algoritmo está em tudo. tudo. É um absurdo como eles rastreiam, até os filmes. Então a gente tem que estar atento. Sim, até quando você coloca um filme, depois eles vê se você gostou, tem até a perguntinha: "Você É, gostou, não gostou?", coloca e lá e vai vão te mandar aparecer parecidos. parecidos. Gina, na escola, algumas escolas, ela dão uma aula de laboratório, na qual está incluída, aula de gamer e aula de influencer digital, né. O que que você acha dessas aulas? Dentro da escola, eu acredito que seja um trabalho direcionado, então tem um planejamento, começo, meio e fim, e acredito que é seguro para as crianças, com certeza. E o que elas vão fazer disso? Fora da escola, daí é responsabilidade dos pais, os pais acompanharem. Porque é natural que, na verdade, muitas profissões que ainda vão ter, a gente não sabe quais são. Então faz parte do mundo deles querer ser, né? Antigamente queria ser artista, Sim. atriz, agora querem ser influencers, youtubers, e é natural. Eu tenho uma filha de 9 anos que ela gosta de mexer na internet, que ela tem um Instagram, acho que mais ou menos umas 5.000 seguidores já. No começo eu assustei, queria tirar, que eu falei: "Não, tem gente que a gente nunca viu, que não conhece, não sabe de onde é, tenho medo de ter pedófilo, alguma coisa lá dentro". Aí o pessoal falou bem assim: "Não, como ela gosta muito, você monitora. Ver quem está conversando, o que que ela está fazendo, mas deixa ela se desenvolver". Qual que é o seu conselho nesse caso? Eu acho que conversar a gente tem que limitar, porque hoje em dia não dá para saber com IA com quem que ela está falando. Sim, Mas ela vivenciar, pelo jeito, é a personalidade dela, ela quer algo nesse tipo. Então, que ela vivencie, mas sempre acompanhado, monitorado pelos pais, sabendo o propósito disso, perguntar para a criança. Óbvio que não vai usar a palavra propósito, sim. mas de uma forma que ela entenda, para ela saber o porquê que eu quero isso. Eu quero isso só para ter likes, só para aceitação da sociedade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ou eu quero porque realmente eu gosto como profissão, eu quero passar alguma coisa, eu gosto de falar sobre tal coisa. E nas escolas que tem essas aulas de influência ou de gamer, eles têm que falar com os pais, antes, eles têm que falar sobre o perigo da internet, como que deve Eu proceder? acredito que também quando eles mostram uma grade curricular para os pais, né? Eu acho. Faz tempo que eu Sim. não acompanho mais essa idade, né? Faz tempo. Mas eu acredito que mostra o que vai ser visto no ano todo, quais são as matérias. E aí os pais têm a oportunidade de tirar suas dúvidas. E qual uma mensagem que você deixa aí para os papais, para mamães? Estamos vivendo um mundo, um tempo em que a gente precisa estar atento, né? Então, pai, mãe, tiveram filhos, eu falo assim, teve filho, agora educa. Agora É educa. bem seco assim, teve Sim, filho, agora educa. E educar dá trabalho. dá. Então, tem que fazer a tarefa de casa direitinho, papai e mamãe. E onde o público pode encontrar mais informação e entrar em contato com você? Eu tenho uma clínica de psicologia, né? Chama Bem Me Quero Psicoterapia, que fica ali no Alvorada, na rua Angelino Mancini 90. O mais fácil é o Instagram, porque eu sempre estou por ali, @psicóloga Gina Coelho.
E agradeço você pelo nosso bate-papo. Muito obrigada, eu estou sempre à disposição para a gente estar falando de infância, de adolescência, de família, né, parentalidade, maternidade, paternidade. Muito obrigada. E vocês que assistiram a gente, compartilha, curta, comente. Muito obrigada.